E para falar um pouco melhor sobre a história dessa grande mulher aqui do nosso Brasil, que nós temos orgulho de dizer, não é? Nós vamos conversar nesse momento, então, com um escritor, ele que é o Graciliano Rocha, vai falar conosco. Ele é paulista formado em comunicação pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e ele, escreveu, não é, um pouco sobre a obra da religiosa católica Santa Dulce dos Pobres. Então, Graciliano, bom dia para você, bem-vindo aqui à família dos devotos. Olha, muito obrigado, é um prazer imenso estar aqui na Família dos Devotos, um programa que eu acompanho, e sobretudo para poder falar sobre essa grande brasileira que ganhou a honra dos altares, nossa primeira santa nascida no Brasil, canonizada pelo nosso Papa Francisco no ano passado. O livro, a biografia que eu escrevi sobre a Irmã Dulce foi resultado de um trabalho de 8 anos de pesquisa e escrita. Então eu pesquisei arquivos do Brasil, Salvador, Brasília, Rio, São Paulo, dos Estados Unidos, porque a congregação da nossa Irmã Dulce, da nossa Santa Dulce dos Pobres, a sede passou a ser nos Estados Unidos, e também da Itália e do Vaticano. Além disso, eu entrevistei em torno de 100 pessoas, né, para reconstituir os passos e a trajetória dela. Graciliano, mas olha, você fez um trabalho excepcional, maravilhoso. Mas antes de contar um pouquinho do seu trabalho, eu gostaria que você dissesse para todo mundo aqui o que tanto te chamou a atenção para então se debruçar nesses estudos todos. Olha, duas coisas. Primeira foi o seguinte, eu acredito que a Irmã Dulce ela foi a brasileira mais espetacular do século XX, porque se você imaginar, hoje a gente pensa, por exemplo, saúde pública, nós temos o SUS, que saúde pública é uma coisa para todo mundo, é um direito para todo mundo, mas nem sempre foi assim. Antes da Constituição de 1988 e durante a vida da Irmã Dulce, as pessoas pobres que adoeciam, elas não tinham direito à saúde de qualidade. Então, quando a Irmã Dulce, na sua infinita confiança em Deus, decidiu transformar o galinheiro do convento dela em primeiro um ambulatório, um albergue improvisado, e aquilo foi crescendo até se tornar um dos maiores hospitais do país, ela evitou um colapso social muito mais grave em Salvador, que é sempre uma cidade que tem bastante desafio nessa área das pessoas mais necessitadas, até como essa música que a gente acabou de ouvir celebra, né? O profundo comprometimento dela com os mais necessitados, com o povo mais necessitado. Então esse é um aspecto, eu acho que ela é a brasileira mais incrível do século XX, na minha opinião. E a segunda coisa, eu decidi escrever esse livro porque eu estava na cerimônia de beatificação dela em Salvador em 2011, cobrindo como jornalista. Eu sou jornalista também, além de ter escrito esse livro, essa biografia. E foi uma cerimônia muito tocante. Foram mais de 70 mil pessoas que ficaram no Parque de Exposições de Salvador, uma área que tem muito grande, e começou a chover muito nesse dia. E as pessoas ficaram lá durante horas tomando chuva, e era gente de todo tipo, rico, pobre, católicos, pessoas que não são católicas, de outras religiões. Por que elas ficaram tantas horas debaixo de chuva e começou a formar lama no lugar? Por que elas ficaram tantas horas esperando? Porque elas queriam homenagear a santa delas, que era a Irmã Dulce. Expressar gratidão por tudo que ela fez pelas pessoas mais pobres da Bahia. Ela é na minha opinião, ela ganhou uma santidade, uma fama de santidade ainda em vida. As pessoas, a imprensa baiana, por exemplo, chamava ela de anjo bom da Bahia desde os anos 60. Ela ganhou essa fama porque eu acho que ela levou a um extremo muito bonito o mandamento do amor ao próximo. Na minha opinião, é o mais bonito dos mandamentos cristãos. A vida dela foi esse testemunho, e o livro conta isso.
Graciliano, é interessante a gente falar, inclusive, sobre você como jornalista, acompanha tantas realidades também e tem que noticiar muitas dessas realidades com muita dor no coração. Mas pode noticiar também tantas obras que Irmã Dulce ajudou a fazer, obras de Deus que ela ajudou a fazer aqui na Terra. E como você bem disse, já com fama de santidade, o anjo bom da Bahia. O que mudou na sua vida a partir do momento em que você conheceu a Irmã Dulce? Olha, para mim pessoalmente, o que eu posso dizer é que eu fui um privilegiado. Eu fui um privilegiado de ter dedicado o meu tempo a saber tanto a procurar saber tanto da Irmã Dulce. Porque como você bem falou, nós vivemos num país com circunstâncias muito difíceis. No geral, uma grande parte da população ela não tem o básico e essa situação seria pior se não fosse a rede de solidariedade das pessoas comuns. Nesse aspecto, eu acho que a história da Irmã Dulce, ela oferece um testemunho de esperança que cada um... Você não precisa fazer o grande milagre, não, mas alguma coisa está ao alcance de você fazer para tornar a vida do teu próximo melhor. Eu acho que nesse aspecto a vida da Irmã Dulce ela oferece um testemunho de esperança e um exemplo. É muito bom que tenha ocorrido a canonização dela nesse momento histórico, porque a gente sabe que, em termos canônicos, o santo nada mais é do que aquele exemplo que a igreja quer para os demais, aquela vida exemplar. Não é que você tem que fazer tudo igual a Irmã Dulce, mas alguma coisa de abnegação, de respeito, de amor ao próximo, que a Irmã Dulce ensina, tá ao alcance de cada um, por mais humilde que seja, gente. É verdade. São Francisco de Assis caiu do cavalo quando se converteu, né? E Santa Dulce dos Pobres já nasceu ali perto das pessoas, eu acredito, e amando muito. E, sabe, eu fico pensando, Graciliano, que quando ela tirava uma pessoa da situação de pobreza, quando ela cuidava dos doentes, de alguma forma tirando daquela situação, ela também tinha a oportunidade de como que tirar espinhos da cabeça do próprio Jesus, não é? Tirar realmente aqueles pregos que foram colocados no corpo de Jesus nesse tempo da crucifixão. Agora, qual é para você a face da história dela que mais marca assim a sua vida, que mais marcou a sua vida? Olha, eu acho que tem duas coisas. Você comentou uma coisa muito interessante, você menciona São Francisco de Assis. Você sabe que a Irmã Dulce e São Francisco de Assis, eles compartilham alguns traços biográficos. Trata-se de coincidência histórica mesmo. O Francesco, né, o São Francisco de Assis e a Irmã Dulce, os dois eles têm origem em famílias muito privilegiadas em seus respectivos tempos e lugares. A Irmã Dulce era uma menina, ela nasceu numa família que a gente poderia considerar de classe média alta hoje. Filha do dentista mais importante de Salvador, neta de deputado, uma pessoa com muitos privilégios de origem. E a descoberta dela da missão dela de ver Cristo, como ela dizia, de ver a figura de Cristo na face entre os mais pobres dos pobres, ela tem um lampejo disso aos 13 anos, quando ela era uma criança totalmente normal, e uma tia dela, que era muito religiosa, e fazia um trabalho social em Cortiço, em bairros pobres de Salvador, levou ela pela primeira vez e falou: olha, Maria Rita, que é o nome de batismo, você precisa conhecer um outro lado da vida. E levou ela para ver pela primeira vez. Foi a primeira vez que ela teve um contato pessoal com a realidade das pessoas mais pobres. E isso provocou uma mudança profunda nela, por volta dos 13 anos, que foi quando ela começou a considerar a ideia de se tornar religiosa. Então essa experiência é uma experiência muito definidora,
que no final, você olhando toda a vida da Irmã Dulce, ela nasceu em 1914, morreu em 92, essa experiência dos 13 anos, que aconteceu por volta de 1927, ela vai ter consequências durante toda a vida, porque o apostolado, ela efetivamente se torna uma religiosa ligada à igreja com votos, e o grande apostolado dela é um apostolado social, cuidar de gente desvalida, especialmente na área da saúde. Então, nesse aspecto, eu achei feliz sua colocação de citar São Francisco de Assis, porque existem algumas similaridades biográficas, né? Muito obrigada, né? Olha, a gente ficaria aqui muitas horas conversando sobre Santa Dulce dos Pobres. É uma mulher inspiradora para todos nós, não é? Desde a classe mais alta até a classe mais baixa. Todos nós temos como aprender com ela. Graciliano, muito obrigada, viu, pela sua presença aqui, conte sempre conosco e volte mais vezes. Queremos saber um pouco mais sobre o seu trabalho, viu? E reze por nós. Amém. Olha, obrigada. muito obrigado. Tá aqui no Família dos Devotos, para mim é uma honra imensa e um privilégio, mas também é uma alegria. Além da honra e do privilégio, é uma alegria porque o tema é maravilhoso, né? E como vocês bem lembraram, é essa primeira festa litúrgica depois que a Bahia e o Brasil tem uma santa 100% nacional.